Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e eu estou aqui em Bambuí hoje para realizar uma conversa de fim de ano com vários profissionais aqui da cidade. Esse é um projeto que a gente estava muito empolgado em fazer, gente, porque a gente começou esse projeto com o intuito de... A gente começou aqui em Bambuí, inclusive a gente é lá de Arcos, né? Mas a gente optou por começar em Bambuí justamente por ser uma cidade muito completa em questões de fornecer serviços, venda de produtos. Então a gente decidiu vir para cá e depois a gente expandiu ainda para a Luz, que nós vamos estar realizando amanhã, para estar conversando com os profissionais da cidade. Eu estou aqui hoje com a Nayara Mello, tudo bem, Nayara? Tudo bem. Primeiramente, assim, queria agradecer, a segunda vez que a gente grava, né? Vez. Você foi agraciada com o Prêmio Sim. Destaque, a gente tive a oportunidade de estar conversando com você no início do ano, mas assim, queria te agradecer por você ter conseguido tirar um tempo para estar vindo aqui conversar com a gente, porque eu sei que final de ano tá todo mundo tão atarefado que é difícil arrumar espaço na agenda. Então, é uma honra para mim ter você aqui de novo para estar conversando. A sua irmã esteve aqui mais cedo, né, para estar conversando. E, assim, obrigado por ter vindo aqui. Como você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo Eu que bem. agradeço o espaço, né? Eu acho muito importante a gente ter esse espaço para falar sobre o nosso trabalho, né? Sobre o nosso público, o que a gente almeja, né? Dos nossos objetivos mesmo, nosso campo de trabalho, que apesar de Bambuí ser uma cidade, né, não tão grande, mas muita gente às vezes desconhece o nosso trabalho mesmo. Sim. Nara, pra gente começar, assim, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Sim, eu estudei psicologia na PUC Arcos, né? E eu me formei em 2016. Naquela época eu já trabalhava com criança, então assim, meu público, como eu já mencionei no anterior que a gente gravou, eu trabalhava numa escola de educação até o Fundamental 2, mas meu público sempre foi criança, então nessa escola eu trabalhava com crianças de várias idades, né? Mas não imaginava já naquela época que meu caminho chegaria a esse, né? Sabia que eu gostava muito de trabalhar com o público infantil. Então, ao longo da faculdade, né, eu fui descobrindo realmente, assim, né, a psicologia. E quando eu me formei, eu continuei ainda trabalhando um ano nessa área da educação. Depois eu trabalhei 2 anos no CRAS, né, numa cidade que eu morava fora, eu morava em Pará de Minas. Trabalhei 2 anos lá. Também é uma coisa que eu gosto muito, né? Que não é diferente de agora, que é lidar muito próximo das pessoas. E quando eu vim para Bambuí, eu me vi aqui, né? De volta para minha cidade, né? Onde eu nasci. Meio como um recomeço mesmo da minha vida, né? Meu filho estava com 2 meses e meio, então eu vim recomeçar. Logo já passou um tempo, veio pandemia, né? Tudo parado. Ainda retornei, fiquei um ano na creche na época da pandemia, na direção da creche. E depois eu falei assim, não, eu preciso ter o meu gancho mesmo de trabalho, né? Que é o que eu gosto de fazer. Aí eu falei, não, eu vou para a área infantil mesmo, né? Vou ser psicóloga infantil. E desde o meu início da clínica mesmo, eu sempre foquei em criança, né? Então, desde dessa decisão, né, desse foco de trabalho, eu vim me especializando para trabalhar com criança. E esse ano foi um divisor de águas para mim, né, porque agora eu tenho um espaço que leva meu nome, né, então foi um ano muito importante, né, no desenrolar desse 2024, e agora eu tenho um espaço que leva meu nome, que me deixa muito feliz, assim, que tá indo muito bem, né, graças a Deus, né. Isso me deixou muito feliz, porque quando a gente vai mudar de um espaço para o outro, a gente tem uma certa insegurança. Antes era tipo uma clínica conjunta? Isso, antes eu estava numa clínica conjunta, né? E agora eu estou numa clínica que leva meu nome, somente eu atendo, né, nesse espaço. Inclusive, para quem não sabe, onde eu estou agora, né, que muita gente ainda tem dúvida, eu atendo num shopping, né? A gente fala shopping aqui em Bambuí, mas falar assim... Que shopping? A gente falar assim aqui em Bambuí todo mundo entende, né? Na realidade é um espaço mesmo que parece um shopping igual de cidade maior, só que fica a saúde, né, aqui da prefeitura de Bambuí, né, tem dentista, né, e assim, tem um espaço que aluga as salas.
né? Então eu estou trabalhando numa dessas salas. Teve uns 2 anos atrás, quando eu fiz a primeira edição do Destaque Digital, eu fui convidado para fazer o podcast aqui. Eu estou tentando lembrar o nome agora, que eu nem tinha podcast, nem pensava em fazer isso ainda, e eu fui convidado, agora me fugiu o nome, perdão, mas depois eu vou até deixar um agradecimento. Mas eu queria saber se era nesse shopping que você está falando, que é um espaço que tem uma galeria mesmo, né? Isso, é uma galeria, assim. isso. E a pessoa vai lá e subloca essa sala, né? Então, assim, agora eu tô nesse espaço atendendo lá desde abril, né? Eu já fui para esse espaço. Então, tudo encaminhou muito bem, né? Estou muito realizada com essa conquista, né? De ter um espaço que leva o meu nome, foi né? junto do prêmio, o prêmio Foi bem, eu acho que foi assim, meio que um divisor de águas, né? Porque quando eu ganhei o prêmio, eu vi a importância, porque antes era assim, divulgado, mas nem tanto, eu não me divulgava tanto no Instagram, né? Tanto que de lá para cá meu número de visualizações aumentou muito, né? Então eu comecei a pensar conteúdos que eu via importante, né, no dia a dia, e comecei a postar e alimentar meu Instagram. Né? Então, de lá pra cá, meu Instagram tá bem mais movimentado, né? Se a gente for fazer uma comparação, né, do começo do ano pra cá. Desculpa, ano que vem você ganhou. Assim espero. Assim espero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se eu já fiz essa pergunta, me desculpa, mas assim, é porque a gente atualiza a conversa. Quais que são as principais diferenças no trabalho quando você faz uma... Eu posso falar terapia infantil ou não? Tem outro nome? Qual que é o nome? Sim, você fala de... pode falar. Eu digo assim, qual que é a principal diferença entre você trabalhar com crianças criança e adultos? Isso é um ponto muito importante, né? Às vezes surge até alguns memes no Instagram que psicólogo só brinca. E eu até comprei uma blusa assim, é escrito eu não brinco em serviço, riscando não, quer dizer, eu brinco em serviço. Mas é isso, por quê? Como que você traz a criança, né? Como que você traz para o consultório, que seja interessante, e como que você entra no mundo da criança? É através do brincar, né? Então você precisa entender o mundo da criança para você conseguir acessá-la, senão você não consegue. Né? Então, realmente, o psicólogo infantil brinca em serviço, mas é um brincar, podemos dizer assim, que na visão da criança, você está ali num jogo, né? Tá numa coisa que está super divertido para a criança, mas você está ali fazendo uma observação, pontuando questões, e ao mesmo tempo que você está jogando, a criança está se abrindo, está conversando, e você vai pontuando, né? E tem criança que realmente tem muita dificuldade de falar, de se expressar, né? Então, através do brincar, isso fica muito mais fácil, porque a criança ela consegue simbolizar, consegue elaborar através do brincar muitas questões que são internas dela, né? Que são de sentimento, que são de emoções. Sim. E através do brincar a gente vai viajando aí por esse mundo, né, onde eu consigo acessar as crianças. É porque assim, é porque as pessoas não... eu acredito assim, né? E se eu falo alguma coisa errada, você me corrige. Mas talvez a pessoa que está vendo de fora, ela não percebe as nuances do trabalho. Sim. Que enquanto você está brincando, você está fazendo um monte de outra, percebendo, sim, analisando um monte de outras coisas. Sim. Né? E a criança precisa gostar de ir, né? Porque a gente não faz terapia, né, obrigado. Porque se for por um tempo obrigado, a criança não vai gostar, né? Então a gente precisa cativar, uma coisa que a gente chama na psicologia, tanto com os adultos também, né, que é o vínculo terapêutico. Então a gente cria esse vínculo terapêutico com a criança num espaço onde ela se sente segura, né? Então assim, eu tenho experiências das crianças falarem assim, tia, né, porque a gente no meio infantil todo mundo é tia, né? Então TO, fono, psicóloga, físio, a gente tudo é tia. Então eles falam assim, tia Nayara, nossa, encontrei um lugar onde eu gosto de vir, onde eu quero vir, né? Então assim, isso faz o trabalho da gente valer muito a pena, né? Porque a criança sente ali que é o espaço dela, é o espaço de fala dela, né? E também eu falo que a tia Nayara, na hora de falar sério, a gente precisa falar sério também, né? Às vezes eu brinco com as crianças e falo assim, ó, agora a gente tem um assunto sério pra gente falar, né? Porque a criança também precisa entender, né? A gente tem que ter o brincar, tem que ter o acolher, mas tem que ter o limite, né? Tem que ter as regras, tem que ter o combinado, isso tudo durante a sessão.
Quando as crianças são mais novas, né, então a gente vai com combinados mais simples. Minha vez, sua vez, né? A tia Nayara escolhe um brinquedo, depois você escolhe, pra gente às vezes conseguir direcionar algo que a gente sabe que a criança precisa trabalhar, né? Então a gente vai fazendo essas trocas, a criança vai aprendendo a compartilhar, aprendendo a brincar junto, né? Então, e durante a sessão a gente estrutura, né? Parece ali que você entra para dentro da sala e você vai brincar. E muitas vezes realmente a sessão precisa ser livre, porque é uma criança que está muito rígida, né? Muitas vezes você vai precisar trabalhar mais essa autonomia, essa liberdade de escolha. Então, assim, vai depender de cada paciente, né? De cada demanda que chega. E são, igual você falando das atividades, a gente, quando eu faço alguma coisa diferente hoje, assim, eu até vou te contar essa história, que a gente estava falando em off contar isso aqui, né? A gente estava conversando de trabalhar em excesso, né? A gente está falando assim, como que hoje a gente parece que não tem tempo, né, Nayara? A gente estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite e tudo, e aí eu estava falando com ele que eu criei algumas regras para ter um pouquinho de controle em cima disso. Então, assim, eu coloco meu celular para entrar naquele modo não perturbe depois das 7 da noite. É claro, tem dias, hoje, amanhã, dia de prêmio, a gente trabalha até a noite, né? Mas isso que não pode ser todo dia, né? Aí, eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar na atividade. Sim. Deixa eu só te explicar o contexto. E a gente estava falando mais cedo como sobre isso, né? Eu falava que no final de semana eu não mexo no celular, assim, no WhatsApp. E tudo, eu falo com a minha família, se a empresa falar comigo, me liga para eu atender e tudo, porque senão precisa alguma coisa rápida, eu não vou ver. Então, aquele celularzinho que tá ali de hora, eu uso ele em casa. Eu digo assim, eu deixo esse celular meu recarregando, aquele celular não tem chip, não tem WhatsApp, não tem nada, e vou pro YouTube com ele para assistir um vídeo, escutar um podcast, escutar uma música, alguma coisa assim, para eu diferenciar. Mas enfim, aí agora eu vou chegar onde que eu quero. Esse final de semana, eu e a minha esposa, a gente comprou um Lego para fazer. Primeira vez na vida, assim, que a gente mexeu com Lego. A gente pegou um Lego de Hogwarts, porque eu e ela gostamos muito de Harry Potter, né? Falamos, vamos brincar? Eu vou falar assim, uma das coisas mais legais que a gente já fez, assim, e é aquilo que você falou de uma brincadeira que leva tantas nuances. Que eu tava falando, por exemplo, eu e ela somos duas pessoas que por conta de trabalho e por conta de vício mesmo, fica dois viciados no celular, o dia inteiro, assim, o dia inteiro. E se a gente tá na cama vendo um filme, tá os dois no celular, assistindo filme com o celular na mão, fazendo tudo. A gente pegou pra montar o Lego, deixamos o celular de lado, pegou uma cervejinha, ligamos uma música, abrimos o manual e fomos montando. Gente, eu gostei tanto, ela gostou tanto, que a gente tava acabando no domingo, e quando eu vi que já ia acabar, eu já abri para olhar o outro para comprar, sabe? De um momento assim, de lazer, que você tá com uma pessoa assim, focado, sabe? Em fazer e quando constrói, você vê o resultado. É igual quebra-cabeça, tava usando o Thales, eu tava falando que ele faz quebra-cabeça, né? E é igual quebra-cabeça, você monta e você vê aquela construção que você montou. Sabe? É muito legal, é muito gratificante e é um trabalho que eu falo assim, um trabalho que você tem de montar, ele não é cansativo, ele é satisfatório. Não, é prazeroso. É muito prazeroso. E aqui, a gente precisa tirar um tempo mesmo, ainda mais quando a gente gosta muito dessa vida de trabalho, né? Eu amo o que eu faço, né? Sim. Então, por mais cansada que eu fique, se deixar, eu vou, né, sem parar. Então, esse ano também foi um ano de objetivos, de metas, para dar uma desacelerada um pouquinho, né? Sim. Também da hora de parar do serviço, né? Porque antes eu estava parando muito tarde, eu tenho 2 filhos pequenos, então assim, tem família, tem nós mesmos, né? Tem a nossa saúde mental, que às vezes fica um pouquinho de lado, porque a gente se pega nesse piloto automático. E a tecnologia, né? Ela vem para nos ajudar, mas acaba nos acelerando muito. Nossa. Porque hoje em dia tem diversos aplicativos, diversas formas para facilitar seu dia. Facilitando, você vai incluindo mais demandas. Não, e hoje é tudo feito pra gente viver acelerado. Hoje no YouTube você abre, você assiste vídeo em acelerado, você vai escutar áudio no WhatsApp, você escuta áudio acelerado. É tudo desse jeito. E isso vicia, né? Eu já tentei
dessensibilizar minha cabeça com isso. Só que eu ainda não consegui. Eu coloco um áudio para reproduzir um X no WhatsApp, parece que eu tô escutando em câmera lenta. É muito estranho. Parece que eu já acostumei também com a voz da pessoa. É muito estranho. No acelerado, né? Só que isso faz um mal, né? Sim, já tocando nesse assunto, eu acho muito importante da gente falar um pouquinho, né, da tela. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tem as regras lá para cada idade da infância, né, adolescência, Sim. de tempo de tela. Então eu vejo que, por muitas vezes, a tela, o celular, eu falo tela de modo geral, que é videogame, TV, né, nos ajuda muito, mas também tem nos prejudicado bastante, né. Como o meu público é infantil, pré-adolescente, eu tenho alguns adolescentes também que já estão comigo há algum tempo, eu vejo essa questão da tela desde o mais novo que eu tenho, né, do meu paciente lá de 3 anos até meus adolescentes de 15 anos, né, ou mais. Eu vejo essa questão da tela, desse vício na tela. O que tem feito mal, né, mas eu acho que a longo prazo vai ser gigantesco, né? Se a gente não tomar cuidado com esse tempo de tela. Né? Porque é muito fácil, né? É muita luz. Aí eu falo, a criança não vai chegar na escola, não vai ter interesse, né? Vai sentar para colorir, não vai ter interesse, porque não vai ter o número de estímulo que a tela traz. Tem muitas coisas benéficas? Tem, muita coisa benéfica, mas a gente tem que saber, porque eu falo, quando eu vou trabalhar emoções com as crianças, né, a gente tem aí o lançamento do ano, que é o Divertidamente 2, então assim, deu muito palco pra gente trabalhar sobre emoções, porque as crianças conseguiram ter muito acesso ao filme. Sim. Então a gente consegue na prática lá, eu tenho os bonequinhos, os meninos adoram das emoções. Então quando eu vou trabalhar com os meninos, eu falo, até a tristeza precisa existir, porque tem um sentido para ela. Sim. Né? Então assim, a vida da gente é um equilíbrio. Quando a gente vai buscar ajuda psicológica, é porque não está no equilíbrio. Né? A ansiedade está lá nas alturas, ou a tristeza também. Né? Então, assim, até a tristeza, ela precisa ter seu equilíbrio. O que faz? Por exemplo, se acontece uma tragédia, uma enchente, o que a gente faz? A gente fica triste. Por quê? A gente se coloca no lugar do outro. Então, a criança precisa entender que ela precisa ter um equilíbrio. Né? E eu vejo também uma questão, que a gente tem um tédio, né? Que é uma nova emoção do Divertidamente, que hoje em dia as crianças também têm muita dificuldade de se entediar, né? De ficar sem fazer nada. Né? Na minha época... né, eu tenho 32 anos, mas vou pensar... vou pensar na minha infância, porque eu morava na roça. Então eu posso, às vezes, né, não tinha tanto acesso igual aqui na cidade, até meus 7 anos eu morei na roça. Então lá, né, a TV passava o programa que tinha aquela hora. Né? Você não mudava, não acelerava, Sim. né? Então você ficava ali... tem controle de tudo, né? As pessoas têm controle de tudo. É aquela coisa, o YouTube tá com propaganda, você assina o YouTube Premium lá, que você tira até a propaganda Sim. do YouTube, você vê tudo a hora que você quer. Tudo. E você não tem paciência, né? Você começa o filme, se tiver, você pula a parte que você não gostou, né? Então, assim, antigamente, igual na época de Tiquititas, quando lançou, né? Então você ficava ali ansiosa, esperando toda noite aquela hora, né? Meu pai deixava de ver o jornal pra gente poder assistir. Então, assim, era um ritual. E eu vejo que a gente se encontrava mais enquanto família também. E tem diminuído essa questão da tecnologia. Esse ano eu fui dar uma palestra, fui convidada para falar numa escola aqui de Bambuí, do município, e o qual a professora de ensino religioso estava trabalhando sobre a tecnologia, e o número de crianças que me falaram assim, tia Nayara, mas meu pai e minha mãe fica, como que eu vou deixar? Aí eu falei, vocês vão chegar lá e vai falar, tia Nayara falou assim, assim, assim. Né? Vamos ficar. E às vezes os pais pensam, né? Porque muitos pais têm dificuldade de brincar. Como não é uma realidade minha, né? Mas eu me colocando no lugar deles, às vezes eu dou algumas dicas que na prática para funcionar, né? Não consegue brincar com a criança. E a criança precisa desse brincar para se desenvolver bem. Então eu falo assim, gente, não é 2 horas por dia, né? Que seja meia hora, 20 minutos, mas um tempo de qualidade. Né? Mas eu não sei do que eu vou brincar. Pede para a criança, né? Fala assim, você quer brincar de quê? Né? Então a gente coloca para a criança muitas vezes e isso faz total diferença na vida dela. É porque hoje é tudo na tela, né? Tudo, né? É um problema que é complicado, porque igual você falou assim, que tudo a gente tem que dosar. Sim. Eu concordo. Assim, não só tela, tudo que a gente for
fazer na fazer vida. se exagerar. Eu brinco assim, por exemplo, quem usa ChatGPT, aí começa assim, nossa, ChatGPT me auxilia muito no trabalho, então você quer falar assim, beleza, se for como um auxílio, ok, Ótimo. você ajuda. Agora, se o ChatGPT for algo fundamental para o seu trabalho, você não está raciocinando mais, sabe? Você não está fazendo nada. Acaba que tem muito isso. E agora tá tendo até pauta para proibir celular em escola, né? Passando, Sim, tá entrando em E discussão, que em eu, assim, congresso. eu acho que a criança pode portar o celular, né? Mas isso não pode atrapalhar ela na sala de aula, né? Ter um tempo, pensar, né? Algo que traga tecnologia para a sala de aula, que as crianças tenham interesse, porque também se ficar muito maçante, se a educação não acompanhar a tecnologia, as crianças realmente vão perder o total interesse. Né? Então, assim, tem que ser algo muito elaborado, assim, às vezes a gente vai pensar em educação, em investimento, assim, vai muito além, você tem que ter um preparo muito grande, né, pra gente acessar essas crianças hoje em dia. Sim. É um cenário que eu vejo, assim, talvez muito perigoso. Perigoso que eu digo assim, entre aspas. Mas porque eu falo que parece que a tecnologia, ela avança sempre 1000 vezes mais rápido do que a nossa consciência sobre essa tecnologia. Entende? Por exemplo, essa questão do celular. Quando eu vi essa notícia assim, vai proibir celulares, vai não, né? Vai entrar em discussão isso agora e tudo. Eu falei assim, gente, na minha época era proibido. Era proibido boné, É. diversas coisas que, assim, até eu naquela época não concordava, Sim. mas assim, não podia ir pra escola sem uniforme, tinha certas regras que a Sim. gente seguia ali, né? Não, mas assim, aí eu paro pra pensar assim, o que mudou? Eu formei em 2013. O que mudou de 2013, quando eu formei no ensino médio, até hoje, pra... Eu falei, 2013 a gente não tinha essa imersão que a gente tem hoje com o celular. Tinha sim smartphone, já tinha iPhone, já tinha Android, já tinha YouTube, por exemplo, WhatsApp, tinha tudo, Instagram, mas não nessa imersão que a gente está hoje de a gente não conseguir ficar 5 minutos sem o celular. Né? Isso. E no caso das crianças, os jogos, né? Um ponto que eu também acho que, né, os pais que estiverem ouvindo, eu acho muito importante ter esse olhar, porque a maioria dos jogos tem um chat. Uhum. E aqueles jogos, vamos citar, por exemplo, o Roblox, que é muito acessado, né? É uma plataforma de jogos com vários jogos lá dentro. Então, assim, tem a faixa etária, mas não tem moderação. Não tem. Né? Então, assim, o que eu faço? Eu nunca fui muito de jogar no celular, porque eu acho que não era da minha geração, então eu não tinha muito acesso, mas eu tive que aprender para me conseguir entender o que as crianças estão jogando. Aí eu vou lá, eles, né, às vezes na sessão, tia, eu jogo isso. Eu falo assim, é esse aqui? A tia Nayara vai baixar esse jogo, né, pra jogar. Aí eu vou lá e vejo como é o jogo. Então, assim, já me surpreendi muito, né? Então, tem um jogo que um paciente me apresentou, então, nesse caso, o chat, você precisa dele para poder jogar. Então, você vai ter que ouvir. Então, falas, né? Ou você vai ter que ouvir, ou você vai ter que ver quem que o povo está escrevendo. Assim, falas de conteúdo criminoso, né? Falas, assim, de criminosos mesmo, relacionado a criança. Sabe qual que era o Roblox da minha época? Era o... Talvez você também deve ter chegado a ver isso. Era aquele Rabô Hotel. Você lembra disso, não? Não. É a mesma No meu era coisa. no 1100, uma cobrinha subindo. Não, tem isso também. Mas o Rabô era um hotel que você criava seu bonequinho e você criava salas no hotel. Então era um jogo social, né? Mas assim... eu nunca fui muito, meu olhar não brilhava na época. Eu falo que eu já nasci idosa. Se me chamar, tem que ter um banco para sentar. Isso desde nova. Eu tenho um espírito infantil porque amo brincar, né? Amo estar nesse universo. Então acho que isso me fez buscar essa área também, né? Então, e a faculdade, né? Também ela te abre um conhecimento muito grande. Então, se você pensa às vezes, né? Porque antigamente, falando de tecnologia, a gente pensava veterinário era um sonho, né? Ser médico, ser isso, aqui. Hoje em dia os meninos querem ser youtuber. A maioria dos meus pacientes querem ser youtubers. Então, assim, é um universo novo que tem trago muito dinheiro, né? Não desmerecendo isso, mas eu acho que é importante todo mundo passar por esse processo de uma faculdade, de uma graduação, porque eu acho que o conhecimento, ele abre a nossa cabeça de uma maneira muito, muito boa, né? Sim. Igual meu pai falava, ele falava assim, os seus estudos ninguém tira,
né? Eu vi perder meu pai pro Covid, então, assim, mas as memórias, as lembranças, né? Formei antes dele falecer. Sim. E ele falava, Nayara, eu não consegui estudar, porque na época dele as coisas eram mais difíceis, mas uma coisa que vocês precisam ter, né, eu e meus irmãos, essa parte, porque disso ninguém te tira. Realmente é um conhecimento que ninguém te tira. Sim. Né? E eu fui a primeira da minha família a formar no curso superior. Né? Então isso me deixa assim muito feliz por alcançar isso, né? Não Sim. que foi fácil, né? Mas a gente alcançar e poder passar também a importância da educação para os meus filhos. Né? E para os meus pacientes também. Eu já estou vendo uma onda hoje, assim, de criança postar em TikTok, assim, que parou a escola porque não serve pra nada e que não vai fazer faculdade. Né? Já começa a ver essas coisas que é um perigo e assim, depende dos profissionais, né, dos pais e tudo que tá trabalhando em relação a isso. Cara, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui mais uma vez. Espero estar junto de você ao longo dos próximos projetos que a gente tem reservado. São aí. Tantos assuntos, né, que eu acho que dava pra ficar um dia. Sempre tem assunto pra gente atualizar. Pra gente falar. A sua área de atuação é uma que está sempre em atualização, né? Sim, sempre a gente tem coisas novas que você tem que estar se antenando, por assim dizer, né? E acaba sempre tem assunto, não, né? Sempre tranquilo. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, né? E agradecer a cada um de vocês que assistiu ao vídeo até aqui. Pessoal, só lembrando vocês que a gente está postando, né? A gente já postou vários convidados de Bambuí e de Luz na data que vocês estão vendo esse vídeo, e a gente ainda vai postar mais conteúdos. Então se liguem no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, no Destaque Digital, para acompanhar um pouquinho mais das conversas com os convidados de Bambuí e de Luz. E eu tenho que te entregar o seu presente da Rocha Personalizada, Rocha Design Gráfico, tá? O Thaleson, né, estava aqui antes de você, inclusive a gente pediu uma foto para vocês, porque ele fez um presentinho para cada um de vocês. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Já não bonito. Eu fiz aqui a ansiedade, aqui falando de emoção, já quero ver o que é. Hora, então, acho que você colocar na sua árvore, que é bem bacana. Meus bebês. Meus pequenos. Amei, viu? Muito obrigada. Esse aí eu aproveitei e arranquei uma casquinha. Ele falou assim, me manda as fotos dos convidados. Aí eu mandei fulano. Aí eu mandei a minha no meio. Vai que cola. E essa parte de enfeitar a árvore, de ter isso, você não pode morrer, sabe? Eu acho que trabalhar a infância, ter a infância, viver a infância, não pode ser esquecido. É verdade. Pessoal, esse aí a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.